Bem-vindos, amigos, a uma jornada ao coração de um mistério. Você já se perguntou se o amor pode cruzar barreiras físicas sem que uma única palavra seja dita? Você já sentiu que Deus ou aqueles mais próximos a Ele estão longe, escondidos atrás de muros de silêncio ou sofrimento? Hoje vamos viajar de volta a um tempo de grande escuridão em San Giovanni Rotondo para descobrir como uma simples luz em uma janela se tornou uma tábua de salvação entre um santo no exílio e uma alma vigiando na noite. Vamos explorar o sinal secreto que provou de uma vez por todas que, para aqueles que amam no Espírito, não existe separação. Mas antes de subirmos aquele telhado sob as estrelas italianas, vamos criar um espaço de paz aqui mesmo, agora mesmo. Se você está carregando um fardo pesado hoje, se sente isolado, incompreendido ou preocupado com um ente querido, convido você a deixar essa intenção nos comentários abaixo. Você pode simplesmente escrever o nome da pessoa por quem está rezando, ou apenas digitar amém se as palavras forem difíceis de encontrar. E ao percorrer os comentários, se você vir a oração de um irmão ou irmã, por favor, tire um momento para responder com uma palavra de encorajamento ou um simples Deus te abençoe. Que este seja nosso ato de caridade hoje, garantindo que nesta comunidade, ninguém jamais tenha que rezar sozinho. Para o Padre Pio, o conceito de estar sozinho era complexo. Ele disse uma vez: "Quero ser apenas um pobre frade que reza." Mas no início do verão de 1931, o mundo ao seu redor escureceu. O Santo Ofício em Roma, lutando para entender os fenômenos sobrenaturais que cercavam este frade capuchinho, emitiu um decreto que caiu sobre San Giovanni Rotondo como uma mortalha fúnebre. O Padre Pio foi destituído de todas as suas faculdades de ministério. Ele foi proibido de celebrar a missa em público. Foi proibido de ouvir confissões. Ele foi proibido de ver seus filhos espirituais. Ele era, para todos os efeitos, um prisioneiro dentro das paredes de seu próprio convento. Imagine o choque que se espalhou pela cidade. Por anos, o povo afluía a ele. Eles encontravam consolo em seu confessionário. Eles viam o céu se abrir durante sua missa e, de repente, as portas foram trancadas. A igreja estava vazia. O santo do Gargano havia sido silenciado. Para os frades, foi um tempo de tensão e estrita obediência. Mas para os leigos, os filhos espirituais que dependiam de sua orientação, foi um tempo de orfandade devastadora. Eles vagavam pelas ruas empoeiradas da cidade, olhando para as paredes do mosteiro, sabendo que ele estava lá, mas sentindo um oceano de distância entre eles. Entre essas almas enlutadas estava Cleonice Morcaldi. Se você acompanha a vida do Padre Pio, conhece este nome. Ela era uma de suas filhas espirituais mais devotas, uma mulher de lealdade feroz e profunda intuição. O Padre Pio costumava falar com ela com uma franqueza que reservava a poucos. Para Cleonice, o decreto de 1931 não foi apenas uma decisão da igreja, foi um desgosto profundo. Ela descreveu aqueles dias como uma lenta agonia. A cidade parecia vazia, os dias pareciam cinzentos, e o silêncio do mosteiro era ensurdecedor. Mas o amor, como as Escrituras nos dizem, é tão forte quanto a morte, e o verdadeiro amor espiritual sempre encontra um caminho. Cleonice morava em uma casa situada em um ponto específico da cidade. De seu telhado, se alguém olhasse cuidadosamente através do vale e para o alto da colina, poderia ver a lateral do convento capuchinho. Especificamente, podia-se ver a janela do coro, a pequena área de madeira instalada atrás do altar-mor onde os frades se reuniam para suas orações privadas. Era sabido entre o círculo íntimo do Padre Pio que, durante este tempo de segregação, o padre passava a grande maioria do seu tempo naquele coro. Como não podia falar com o povo, ele falava com Deus sobre o povo. Ele transformou seu aprisionamento em uma vigília incessante de intercessão. Ele estava lá dia e noite, ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, oferecendo seu isolamento como um sacrifício pela própria igreja que o havia silenciado. Cleonice sabia disso e concebeu um plano. Era um plano nascido do desespero e da devoção. Ela conseguiu, talvez através de um frade simpático ou de um breve bilhete ilícito, comunicar uma proposta ao Padre Pio. Ela lhe pediu um favor. Perguntou se, quando ele estivesse sozinho no coro à noite, ele se lembraria dela. Mas ela precisava de um sinal. Ela precisava saber que a conexão era real. Eles estabeleceram um código secreto, uma liturgia de luz,
e sombra conhecida apenas pelo santo e pela buscadora. O acordo era este: todas as noites, Cleonice subiria no telhado de sua casa. Era perigoso, talvez um pouco tolo aos olhos do mundo, mas necessário para a alma dela. Ela olharia através da vasta escuridão da cidade em direção ao mosteiro. Lá, brilhando como um farol no mar negro da noite, estaria a luz da janela do coro. Enquanto aquela luz, o faro, como ela o chamava, estivesse acesa, ela sabia que o Padre Pio estava lá, ajoelhado, acordado, rezando, e ela rezaria com ele. Ela manteria a vigília no ar frio da noite, unindo suas pobres orações às poderosas orações dele. O acordo concluía com um sinal. O Padre Pio prometeu a ela que antes de se recolher à sua cela para a noite, geralmente por volta das 11 horas, ele lhe enviaria uma bênção. Mas como enviar uma bênção através de quilômetros de escuridão? Ele faria isso apagando a luz. Quando a janela do coro ficasse escura, aquele era o sinal. Significava: estou saindo agora. Rezei por você. Ofereço-lhe minha bênção. Vá dormir em paz. Vamos tentar visualizar esta cena. É 1932. Os ventos do Gargano estão uivando, descendo das montanhas. A cidade está dormindo. As persianas estão fechadas em todas as casas. As ruas estão vazias, mas em um telhado, uma mulher está de pé envolta em um chale, com os olhos fixos em um pequeno quadrado distante de luz amarela. Cleonice escreveu mais tarde sobre essas noites. Ela descreveu o silêncio profundo do mundo. Ela descreveu o frio que se infiltrava em seus ossos e o cansaço do dia, mas ela não podia sair. Ela não podia descer as escadas para o calor de sua cama. Ela era a sentinela. Ela era o cão fiel esperando pelo mestre. Ela escreveu: eu lhe fiz companhia. Pense na beleza dessa frase. Eu lhe fiz companhia. Padre Pio, o grande místico que carregava os estigmas, que lutava com demônios, que falava com anjos, ele estava, num sentido humano, incrivelmente solitário durante esses anos. Seus irmãos na ordem estavam proibidos de discutir seu caso com ele. Ele estava isolado em sua obediência. Ele carregava a cruz da suspeita e da rejeição. E, no entanto, do outro lado do vale, num telhado varrido pelo vento, uma alma dizia: o senhor não está sozinho, padre. Eu estou aqui. Isso cria uma imagem profunda da comunhão dos santos. Muitas vezes pensamos na oração como pedir coisas a Deus, mas aqui, a oração era um ato de estar com. Era um ministério de presença. Cleonice não podia consertar a situação. Ela não podia anular o decreto do Santo Ofício. Ela não podia destrancar as portas da igreja, mas podia testemunhar. Ela podia esperar. E o que estava acontecendo dentro daquele coro? Devemos imaginar o Padre Pio naquelas horas. Os testemunhos dos frades que às vezes espiavam nos dizem que ele permanecia imóvel por horas. Frequentemente era encontrado com o rosto enterrado nas mãos ou olhando fixamente para o tabernáculo. Naqueles anos de 1931 a 1933, sua oração se aprofundou, tornou-se um crisol. Ele estava refinando seu sim a Deus. É fácil dizer sim quando as multidões estão aplaudindo e os milagres estão fluindo. É muito mais difícil dizer sim quando você é silenciado e escondido. O Padre Pio estava aprendendo, no escuro, a ser o grão de trigo que cai na terra e morre para que possa dar muito fruto. Ele estava oferecendo a humilhação e nessa oferta, ele estava reunindo as almas de seus filhos espirituais, Cleonice, o povo da cidade e, de fato, todos nós que viríamos depois. Ele os apresentava a Jesus dizendo: Senhor, não posso falar com eles, então tu deves falar aos seus corações. Não posso abençoá-los com minhas mãos, então deves abençoá-los com tua graça. De volta ao telhado, Cleonice esperava. Às vezes as horas se arrastavam. 10 horas, 10h30, 11 horas. O vento cortava. A dúvida sussurrava. Ele esqueceu. Ele já foi para a cama. Você é apenas uma mulher em pé num telhado no escuro. Mas ela aguentou firme. Esta é uma lição para nós em nossas próprias vidas espirituais. Quantas vezes rezamos por 5 minutos e depois desistimos porque não vemos resultado? Quantas vezes procuramos a luz e, quando ela não muda, nos afastamos? Cleonice nos ensina a virtude da constância. Ela esperou porque confiava na promessa, e então acontecia. De repente, o pequeno quadrado amarelo à distância desaparecia.
A luz estava apagada. Para Cleonice, isso não era apenas uma lâmpada sendo desligada, era um evento espiritual. Ela descreveu a sensação que a invadia naquele momento. Ela não via apenas a escuridão, ela sentia a bênção. Ela disse que sentia uma onda de paz, uma certeza de que o Pai havia voltado seu coração para ela antes de deixar o coro. Era um boa noite beijado pelo sobrenatural. Sentia que ele estava me abençoando, disse ela. Sentia que ele estava me mandando descansar. Só então, quando o sinal era dado, ela descia do telhado. Ela entrava em casa, congelada, mas cheia de fogo, e dormia o sono daqueles que sabem que são amados. Este ritual continuou por 2 anos, através do calor do verão, quando o ar era denso e imóvel, através das chuvas de outono, quando o telhado ficava escorregadio e perigoso, através do inverno rigoroso, quando a neve cobria os picos do gargano. A luz e a vigia, o santo e a filha. Há uma teologia mais profunda em jogo aqui, uma que toca na própria natureza da vida espiritual. Padre Pio ensinava frequentemente que espaço e tempo não são barreiras para o espírito. Ele disse uma vez: "Ficarei nas portas do céu e não entrarei até que todos os meus filhos espirituais tenham entrado." Ele via sua conexão com as almas não como um conhecimento social, mas como um laço metafísico. Quando a Igreja o separou fisicamente de seu povo, Deus permitiu que esses outros meios de conexão se manifestassem. Isso valida o ensinamento católico sobre o corpo místico de Cristo. Se somos todos membros do mesmo corpo, então a dor de um é a dor de todos, e a oração de um é a força de todos. A distância do mosteiro até a casa de Cleonice era talvez de 1 milha ou mais, mas no reino do Espírito, eles estavam na mesma sala. Devemos também considerar a humildade do Padre Pio nesta história. Ele era um homem que havia conversado com Cristo, que trazia as feridas da paixão. No entanto, ele não se considerava grande demais ou santo demais para se envolver neste arranjo simples, quase infantil, com uma mulher leiga. Ele não disse: "Estou muito ocupado com assuntos espirituais elevados para me preocupar com uma luz em uma janela." Ele entendia a necessidade humana de segurança. Ele entendia que Cleonice precisava de um sinal, e em sua grande caridade, ele se tornou o guardião desse sinal. Ele se certificava, noite após noite, de acionar aquele interruptor, sabendo que era a única homilia que lhe era permitido pregar. Este período de segregação finalmente chegou ao fim. Em julho de 1933, chegou a Ordem de Roma. O Padre Pio teria permissão para celebrar a missa em público novamente. O dia em que isso aconteceu foi como uma manhã de Páscoa em San Giovanni Rotondo. A multidão voltou, as portas foram abertas. Homens e mulheres choraram abertamente ao ver o frade, parecendo um pouco mais velho, um pouco mais desgastado, emergir da sacristia. O silêncio foi quebrado. O prisioneiro estava livre. Mas alguém se pergunta se Cleonice, em meio à alegria do retorno público, alguma vez sentiu falta daquelas noites no telhado. Há uma intimidade específica no sofrimento que não pode ser replicada em tempos de alegria. Há uma proximidade que vem de manter a vigília que a luz brilhante do dia não consegue igualar. Ela havia compartilhado de seu Getsemane. Ela havia sido o anjo fortalecendo-o, simplesmente por estar lá, testemunhando sua luz. Então, o que essa história significa para nós hoje? Não estamos vivendo em 1931. Não temos vista para a janela do convento. Mas em um sentido muito real, todos nós experimentamos momentos em que Deus parece sequestrado. Passamos por fases em nossas vidas onde a igreja do nosso coração parece vazia, onde não conseguimos ouvir a voz do pastor, onde nos sentimos banidos da consolação que costumávamos sentir. Olhamos para cima e vemos apenas paredes. O exemplo de Cleonice nos convida a subir ao telhado da nossa fé. Subir ao telhado significa elevar-se acima dos desalentos imediatos ao nível do chão. Significa nos posicionar em um lugar de expectativa. Significa olhar para o escuro e confiar que a luz está lá, mesmo que esteja distante, mesmo que esteja silenciosa. Isso nos ensina que a oração nem sempre é sobre palavras. Às vezes, a oração é apenas olhar. É apenas direcionar nossa atenção para Deus e dizer: "Estou aqui. Estou esperando." E isso nos ensina sobre o poder da intercessão pelos outros. Talvez você conheça alguém que está aprisionado pelo vício, pela depressão, pela doença ou pela dúvida. Eles estão trancados em uma torre escura.
Você não consegue alcançá-los com suas palavras. Eles não vão ouvir ou não podem te ouvir. Você pode ser Cleonice para eles. Você pode manter a vigília. Você pode fixar seus olhos no tabernáculo, a janela do coro definitiva, e dizer a Deus: não vou dormir. Não vou descansar até saber que a tua luz os tocou. Você pode enviar seu amor através da escuridão, e devemos acreditar com a mesma certeza que Cleonice tinha de que o sinal é recebido. Padre Pio não está mais no coro de San Giovanni Rotondo. Ele está na glória do céu, mas sua promessa permanece. Ele disse: nunca deixarei você sozinho. Ele ainda está enviando o sinal. Toda vez que você sente uma paz repentina em meio a problemas, é a luz se apagando na janela, dizendo que ele rezou. Toda vez que você encontra força para suportar uma dificuldade que achava que iria te quebrar, essa é a bênção vinda da escuridão. Há outra camada nesta história, uma que fala ao sinal secreto de nossa própria consciência. O Padre Pio era um mestre da consciência. Ele sabia que a verdadeira luz não era a lâmpada elétrica, mas a luz de Deus dentro da alma. Durante aqueles 2 anos de silêncio, ele estava cultivando aquela luz interior. Ele estava nos mostrando que quando as luzes externas do mundo são desligadas, quando perdemos nosso status, nossos empregos, nossa saúde, nossa reputação, a luz interior da fé deve queimar mais forte. O farol, era um guia para navios. Cleonice estava navegando em um mar tempestuoso de emoções, e aquela janela era sua coordenada. Qual é a sua coordenada hoje? Qual é o ponto fixo para o qual você olha quando tudo mais está mudando? Se falássemos com Cleonice hoje, ela provavelmente nos diria: não olhe para as paredes. Olhe para a janela. A parede é o obstáculo. A janela é a abertura. Mesmo no aprisionamento mais estrito, há sempre uma janela para o céu. Vamos lembrar também a realidade física do Padre Pio durante este tempo. Ele estava na casa dos 40 anos. Ele sentia dor física pelos estigmas que nunca cicatrizavam e nunca paravam de sangrar. Ele sentia dor emocional pela traição daqueles que o haviam caluniado perante o Santo Ofício. E, no entanto, ele nunca faltou ao compromisso com a janela. Esta fidelidade é a marca registrada de um santo. É fácil ser fiel quando nos sentimos bem, mas ser fiel, quando estamos sendo esmagados sob o peso do mundo, isso é virtude heróica. O sinal do Padre Pio era um sinal de vitória. Dizia que a escuridão não prevaleceu sobre ele. Enquanto refletimos sobre isso, vamos pensar em nossas próprias vigílias noturnas. Talvez você seja uma mãe acordada às 3 da manhã com um filho doente. Talvez você seja um marido deitado acordado preocupado com as contas. Talvez você esteja sozinho, idoso, e as noites pareçam incrivelmente longas. Você está no telhado. Você é Cleonice. E você não está apenas olhando para o vazio. Você está na companhia dos santos. Você pode voltar seu coração para o coro do céu. Você pode dizer: Padre Pio, me faça companhia. E nesse silêncio, se você aquietar seu coração o suficiente, sentirá o sinal. Você saberá que está sendo vigiado, que rezam por você e que é amado com um amor que transcende a morte. Há um belo pós-fácil na vida de Cleonice. Ela viveu por muitos anos após a morte do Padre Pio. Ela continuou a ser um pilar da comunidade em San Giovanni Rotondo, mas nunca parou de olhar em direção ao convento. Mesmo depois que ele se foi, ela sabia que a verdadeira janela agora era o próprio céu. Ela entendeu que o sinal havia mudado de uma lâmpada para a luz eterna de Deus. Nós também somos convidados para essa amizade secreta. Não precisamos subir em um telhado literal. Precisamos apenas escalar a montanha da confiança. Então, hoje à noite, antes de dormir, convido você a tentar um pequeno experimento. Visualize aquela pequena janela amarela no escuro. Visualize o frade ajoelhado ali, carregando as feridas do amor. Fale com ele. Conte a ele seus medos. Conte a ele sobre a prisão em que você pode sentir que está. E então, espere, respire, deixe a ansiedade ir embora. Imagine a luz se apagando. Imagine-o dizendo a você: eu falei com Jesus sobre você. Está resolvido. Vá dormir. Sinta a bênção pousar sobre você como um cobertor quente. Este é o segredo da janela do mosteiro. É o segredo de que o amor é um sinal contínuo, transmitindo através de cada barreira
alcançando cada coração solitário que dedica tempo para olhar para cima. Ao concluirmos este tempo de reflexão, quero agradecer a você por vigiar conosco durante este vídeo. Subimos as escadas juntos. Enfrentamos o vento frio da história para encontrar um calor que perdura. Lembre-se do convite que fizemos no início. Se você ainda não o fez, role para baixo até os comentários. Deixe sua oração. Encontre a oração de outra pessoa e seja o sinal dela na escuridão. Deixe-os saber que são vistos. Que sua resposta seja a luz que lhes diz: você não está sozinho. Padre Pio de Pietrelcina, que conheceu a dor do silêncio e o poder da luz oculta, rogai por nós. Ensina-nos a vigiar, a esperar e a confiar que a bênção está sempre a caminho. Até a próxima. Que vocês caminhem na luz e descansem na paz de sua proteção. Deus abençoe a todos.